Estamos chegando com mais um programa Tempo de Decisão, é um novo tempo na sua vida. E temos a abertura do programa com a Salete, né, Salete? Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Bom dia, Reinaldo. bom dia, Vamos bom conversar. dia. Bom dia. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho Eterno. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. É isso que toda a Bíblia apresenta. As boas novas que Jesus veio nos salvar. E por que ele é eterno? Porque ele vem de Jesus. Lá em Hebreus, eu tenho aqui na Bíblia, Hebreus 13 e o verso 8 diz assim, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se o Evangelho de Jesus é que ele é eterno também, É eterno. porque ele tanto não teve começo como não vai ter final também. Ele é um círculo completo, então ele é eterno, nunca acaba. Ele vale para todos os momentos e todos os tempos que nós Tá precisamos. certo. E nós passamos a Páscoa agora, não foi, Reinaldo? Passamos agora a Páscoa, Passamos a é Páscoa, verdade. que significa a ressurreição de Jesus. E aí a gente sabe, através dos livros dos evangelhos, principalmente o evangelho de João, cita que a primeira pessoa que Jesus aparece depois da ressurreição é Maria Madalena. E Maria Madalena dá notícia a Pedro, e assim se divulga, se propaga a boa notícia que Jesus ressuscitou. E qual é a tarefa de Jesus agora antes de subir aos céus? Jesus passa 40 dias com os discípulos, isso você pode ver no Evangelho de Marcos, Lucas, João e o livro de Atos também, no início do livro de Atos. Passa 40 dias junto com os discípulos, preparando aqueles discípulos que ainda eram como crianças espirituais, apesar de terem passado 3 anos e meio com Cristo, vendo seus milagres, ouvindo a sua palavra, mas precisavam de um amadurecimento e um pouquinho rápido, porque a tarefa deles agora era grande. Era mais extensa, né, Salete? Mais extensa, eles deveriam ter mais responsabilidade, inclusive ver outras pessoas, trazer outras pessoas, aumentar os recursos humanos para a divulgação do Evangelho. Então, Jesus passa com eles, conversando, e Jesus está lá no livro de Lucas, está no livro de Marcos, e vocês encontram também no livro de Atos, o verso 6, quando Jesus ascende aos céus. Jesus sobe numa nuvem para os céus. E aí 2 anjos ainda dizem assim, por que vocês ficam olhando? Assim como vocês estão vendo esse Jesus subir, assim ele voltará. Assim ele voltará. Voltará novamente. É verdade. Isso está em Atos 1, capítulo 3. E aí os discípulos agora, para haver um amadurecimento, Jesus disse, antes da subida dele, que os discípulos deveriam ir para o cenáculo. O cenáculo era um lugar de orações. Eles não sabiam quanto tempo eles iriam passar ali, mas foram 10 dias que os discípulos passaram juntos. Maria, mãe de Jesus, estava junto, Maria Madalena e as outras Marias, as outras mulheres também estavam junto, e eles ficaram em oração. Esta oração foi o tempo de amadurecimento deles. A oração tem esse poder de um amadurecimento espiritual para a preparação de uma grande missão. Uma grande missão, De uma grande missão. E quando eles ficaram prontos, porque Jesus disse, eu vou, mas vou mandar o Consolador para vocês. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, ali no livro de Atos... Ele foi, mas deixou um substituto aqui. Não deixou eles órfãos. Não a Bíblia deixou diz eles órfãos, né? que ele não deixou órfãos. E ali no capítulo 2 de Atos, então, fala da descida do Espírito Santo sobre cada um daqueles discípulos, e aí a gente inclui homens e mulheres que estavam no cenáculo, e a descida do Espírito Santo se deu como em línguas de fogo sobre as cabeças. Eles foram ungidos. Eles foram batizados naquele momento, é muito lindo. Foram iluminados. Iluminados pelo Espírito Santo. Como dizer assim, pronto. Ganharam poder. Vocês estão formados. E realmente, Reinaldo,
Ali é o capítulo mais poderoso da Bíblia. Alguns teólogos dizem que é o que está em Atos 2, que diz assim: e quando descer o Espírito Santo sobre vocês, vocês ganharão poder para pregar o Evangelho. É o dinamismo, é o dínamo, é aquele que dá força, provoca a força, verdade, né? Não, e eles tinham uma tarefa muito árdua naquela época, uma tarefa muito difícil, né? Que era, além de propagar boas novas, que Cristo voltaria, que Cristo morreu, ressuscitou, que voltaria. Além disso, eles tinham que caminhar muito, né, Salete? Para divulgar a palavra naquela época, a extensão territorial era muito grande. Então eles tinham uma tarefa realmente gigantesca de divulgar o Evangelho. Se a gente vai ver, isso tudo acontece em Jerusalém, e o Evangelho foi propagado pelo norte da África, Europa e a Ásia também. E a Ásia então também. É como o Reinaldo disse, houve muito chão percorrido. Muito chão percorrido ali. Por estradas preparadas pelos romanos. E muita persistência, né? Persistência porque eles eram também discriminados. A palavra não era aceita assim com facilidade, né? Então eles tinham muita dificuldade para explicar tudo aquilo, porque eles não tinham conhecimento. Muitas pessoas ouviram falar, mas não tinham conhecimento bem embasado na palavra de Deus. Muitos não conheciam o Antigo Testamento, Salete. Pois é, e aí acontece o famoso ide. Ide que está no livro de Mateus 28, 19. Diz assim, ide e divulgai o evangelho eterno, para todo povo, língua e tribo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a grande missão que os discípulos tiveram. Divulgar o evangelho eterno depois de terem passado o tempo com Jesus, os 40 dias após a ressurreição de Jesus, e depois aquela preparação que eles tiveram em oração e receberam o batismo do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. E agora eles vão para o ID, como o Reinaldo disse, foram para todos os lugares. E aí vem uma coisa, e nós, Reinaldo? Será que também nós não somos os missionários? Nós não temos que ter o ID? Todos nós, né? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Apocalipse 14 e o verso 6. Vocês vão ver ali que tem a primeira voz, a segunda voz e a terceira voz. Isso é a tríplice mensagem angélica que a gente fala assim teologicamente. A mensagem dos 3 anjos, aquilo que foi dito em Mateus, logo depois na época de Jesus, é dito depois por João no livro de Apocalipse, que é a preparação para os últimos dias. Será que não são esses nossos agora? É verdade. Lê para nós, Reinaldo, o que está em Apocalipse 14 e o verso 6. Vamos ler então. Vamos ler. Então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Que coisa linda, hein? Mesma coisa que está em Mateus, 28, 19, o Evangelho eterno. Então, se aquilo foi dito para os discípulos naquela época, este Evangelho eterno, que pertence a Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, mais uma vez é dito para nós agora em Apocalipse, que nós devemos vir outro anjo. Nós fazemos esse papel de divulgação através da rádio, através do nosso dia a dia, de divulgar esse Evangelho eterno, essas boas novas eternas. Jesus já ressuscitou para a sua, para a minha, para a salvação de cada um de nós. É, de todos nós. Esse é o Evangelho eterno. E agora Apocalipse reitera. Vi outro anjo saindo e dizendo em grande voz que esse Evangelho eterno do reino deve ser pregado a todo povo, língua, nação e tribo. Não é hora de calar, é hora de falar. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Amém. Tivemos aí